Salve Maria, meus caros. Estamos aqui novamente em mais uma gravação do nosso podcast, Com Cristo Pode. Hoje a gente vai ter uma conversa com o nosso padre, né, agora padre, que na época que a gente gravou o primeiro vídeo ainda era diácono, né, Padre Neto. E a gente vai conversar um pouco sobre a unção dos enfermos, né? Você pode explicar um pouco para a gente entender um pouco sobre esse sacramento, né? Porque a minha visão dele é totalmente errada. Não, que bom novamente estar aqui com vocês, né? Mais um podcast falando sobre os sacramentos, né? Mas não é só você que tem essa visão errada sobre o sacramento da unção dos enfermos. Pensamos puramente que é o sacramento para a morte, mas muito pelo contrário, né? É um sacramento para a vida, né? Nós temos muito esse preconceito, a extremunção quer dizer que a pessoa vai morrer, muito pelo contrário, ela vai viver, né? É um auxílio dado, né? Vai dizer o catecismo no número 1499, né? Que é o auxílio da igreja aos enfermos, aos moribundos, né? Que eles estão sofrendo, padecendo de alguma enfermidade, para que Cristo alivie os seus sofrimentos, né? Nas dores físicas e espirituais, principalmente, que é o ponto principal desse sacramento. É tanto que ele entra na divisão do rol dos sacramentos de cura, né? Tem a confissão e o sacramento da unção dos enfermos, né? São os dois que compõem esse rol dos sacramentos de cura. Então, qual o principal? A cura dos males espirituais, a cura da alma, né? Às vezes a pessoa está ali em pecado e está impossibilitado lá na UTI, ou então no enfermo que não consegue mais se expressar, né? Então, por isso é o sacramento de cura, né? Cura as enfermidades da alma. Então, uma pessoa que tenha, vamos supor, tem Alzheimer, ela se enquadraria? Se enquadraria, né? Claro, teria avaliar qual o nível, né? Por exemplo, se for um nível que ela não tem consciência alguma, que pelo menos a pessoa para receber o sacramento tem que ter um mínimo. Ou então, dependendo, se está entubado, por exemplo, não tem. Mas se ela, durante sua vida, demonstrou ter uma aceitação a esse sacramento, né? Uma aceitação à fé da igreja, pressupõe que ele receberia também esse sacramento com grande graça e acolhimento. Então, por isso que também é válido para esses que têm Alzheimer, né? Pessoas que sofreram algum tipo de derrame, né? Às vezes fica paralisado ou perde a fala, né? A fala, então é um pouco a consciência, né? Então é indicado também para curar a alma daquela pessoa se tiver pecado, né? Como nós vemos lá no apóstolo Tiago, né? Na carta de São Tiago, ele falando, né, que se estiver algum enfermo, que chame os presbíteros, né, para que impondo-lhe as mãos, ungindo, e faça-lhe então a unção dos enfermos, né, propriamente dita, que nós chamamos hoje, né. Então é uma recomendação já vista já na carta do apóstolo Tiago, como também aos olhos também do próprio Cristo fazendo, né, como nós podemos ver em Marcos 6:13, que ele expulsava os demônios e curava muitos enfermos ungindo com óleo, né? Então, é o próprio Cristo e depois a recomendação do apóstolo Tiago de chamar os presbíteros para impor as mãos sobre aqueles que são enfermos, né? Aqueles que são enfermos gravemente, né? Claro, não vamos pensar que eu estou com uma gripezinha, vou lhe receber a unção dos enfermos. Não é por esse caminho aí, né? A visão ali da unção dos enfermos são para aquelas pessoas que já com enfermidade mais avançada, né, uma gravidade, né? Para aquelas que não podem ir até o sacramento. Exatamente. Mas eita o detalhe. Tem a possibilidade de não ir, mas tem propriamente o sacramento da unção dos enfermos, para uma pessoa que ainda tem consciência, tem possibilidade, requer a confissão. Né? É digamos assim, pré-requisito. Mas quando a pessoa não consegue, a própria unção dos enfermos já apaga os pecados, né? Porque é um sacramento de cura. Era isso que eu ia perguntar mesmo. Assim, precisa, né, a pessoa que vai receber a unção dos enfermos, ela precisa ter uma ação dela ou de forma
vai dar ocasião do se adequar ao tipo de situação, porque tem gente que não vai conseguir responder por si mesmo. Porque eu tenho essa dúvida, a pessoa, para receber a unção, ela precisa querer a unção ou como que é? Não, assim, em suma, né, digamos assim, de uma maneira mais clara, se uma pessoa, dentro de sua vida cristã, compreende a grandiosidade que é os sacramentos, imaginamos que ela, ali na convalescência da enfermidade, pode estar, por exemplo, entubada no UTI. Se nós sabemos da história de vida dela, né, a família muito católica e tudo mais, presume que ela também gostaria de receber aquele sacramento. Ela pode estar inconsciente, mas presumiria, pelo fim da caminhada de fé, e ela desejaria receber esse sacramento. Então a igreja, juntamente com a família, né, a família chama, o padre vai lá e faz a unção dos enfermos. Claro, se a pessoa também estando consciência, né, nessa semana mesmo eu dei unção dos enfermos de uma senhora que está com câncer e o filho que é especial dela foi atropelado. Então são duas situações, ela que pediu, né, por causa da enfermidade dela, está fazendo a quimioterapia, os médicos recomendaram fazer a rádio porque há uma progressão na enfermidade dela. Então ela pediu, ela consciente, ela se confessou, enfim, fizemos a celebração do sacramento da unção dos enfermos também nela. O filho dela, que já é especial, já não conseguia se expressar, mas pela caminhada, né, da fé da família e tudo mais, né, aceitou e sim também foi concedida a unção dos enfermos, né? Então são na mesma situação, mas distintos nessa questão, né? Mas é preciso que a pessoa queira ao menos, né, ter aquele fagulha, por exemplo, de querer receber aquele sacramento, né? E o sacramento ele é sempre manuseado com óleo? Sim, a unção dos enfermos, o nome já diz, né? Unção. Só se faz unção quando se tem o óleo, né? Né? Porque então faz com óleo que é abençoado pelo bispo, né? Na quinta-feira santa. Em extrema necessidade, quando o padre não tem, aí o padre pode abençoar. Mas só é abençoado para aquele momento ali, né? E o padre, quanto antes, deve procurar o óleo para ele estar com ele, né? Eu ando sempre com o meu dentro do carro. Eu não sei nem o dia, nem a hora que pode acontecer, uma ligação, né? Então, sempre ando com o quitismo do óleo dentro do carro para a possibilidade de sempre estar em mãos, caso precise, né? O padre tem que estar preparado. Tem que estar preparado para tudo, né? O padre, digamos que é um soldado que não deve abandonar nunca o posto de guerra, né? De prontidão. Onde é que precisar, então o padre tem que estar preparado. Ali com o óleo, com o ritual, com a estola, né? Para atender confissão. Atender confissão. Assim para um padre. Nossa, ele podia estar mais preparado para atender uma confissão aqui, né? Mas, sim, claro, não é que o poder do padre está na estola. Sim, mas é um pré-requisito que a igreja concede, né? Orienta, que se usa, para até mesmo dar a noção, né? Porque a nossa fé não é só pelos ouvidos, mas também pelos olhos, né? Como dizem por aí, que nós não comemos simplesmente pelo paladar, mas também pelos olhos, né? Então a nossa fé também é sensitiva, nesse sentido que pelos sentidos chega também o nosso coração, a nossa compreensão. Então, né, as cores, né? Então tem toda essa questão. Então não é na estola que está o poder do padre, está na alma, então, por exemplo, o dia que eu estou aqui, se dependendo, como já aconteceu, claro, na época eu não era padre, né? Eu estava no restaurante com os amigos e eu estava de jeito aqui. Aí veio um rapaz, padre, você pode atender minha confissão? Então eu expliquei para ele que eu ainda não era padre, né? Mas se tivesse, não teria problema algum atendê-lo assim. Claro, é o recomendado, não, mas não. Na urgência. Um dia mesmo no meu trabalho eu atendi um padre, chegou. Eu falei, olha só como é a providência. Eu até comentei com o João. No dia eu estava pedindo a Deus que me providenciasse uma confissão. E aí quando eu vejo, no meu trabalho chegou um padre. E eu na hora ali já perguntei, padre, tem como atender uma confissão? Ele falou agora. Então, isso aí, dentro das circunstâncias, claro, deveria, mas surgiu a oportunidade, né?
Então é isso, é essa questão do sacramento da unção dos enfermos, né? Então é feito com óleo, abençoado pelo bispo, na quinta-feira santa, né? Tem algum rito? Tem um rito, a missa chamado Missa do Crisma, né? Aqueles que nunca tiveram oportunidade e quiserem participar, na nossa catedral mesmo, Lusiânia, tem na quinta-feira santa, salvo engano de horário, às 9 horas, também é transmitido pelas redes sociais da diocese, né? A Missa dos Santos Óleos é chamada Missa do Crisma também. É onde o bispo, juntamente com todos os padres, né, renova as promessas sacerdotais, é confeccionado os 3 óleos, o da unção dos enfermos, o dos catecúmenos, que é próprio para o batismo, o óleo do crisma, propriamente dito, né, que leva até o nome da missa, né? Missa do Santos Óleos ou Missa do Crisma, né? É abençoado pelo bispo e é mandado depois para todas as paróquias da diocese. O sacramento da unção dos enfermos, assim como o batismo, eles assim não, eles dependem muito da necessidade, né? Assim, se há alguma pessoa que há necessidade ali e que na hora ela se arrepende dos seus pecados, ela pode recebê-lo, né? Assim como o batismo, né? Não propriamente igual, porque o batismo é necessário para a salvação. A unção não. A unção dos enfermos, para aquele enfermo que está ali nessa condição de não poder se confessar, é necessário para ele. Mas se, por exemplo, de um mal súbito, né, ou de um acidente, se você não tiver recebido a unção dos enfermos, se você estiver em estado de graça, né, confiamos na misericórdia, né? Mas o batismo é necessário para nós nos tornarmos filhos e filhas de Deus. A unção dos enfermos são para aqueles que de fato se encontram enfermos. Né? Porque a morte é entendeu? imprevisível, né? Morte imprevisível, exatamente. Então, por exemplo, tem pessoas que já morreram que nunca receberam a unção dos enfermos. Quer dizer que ela foi privada da graça? Não. Né? Mas o batismo é indispensável. A unção dos enfermos não é necessário, né? É porque acaba que a gente... A não ser... A visão que a gente tem da unção dos enfermos é assim, de já ir direto para o céu, né? De ser apagado assim mesmo, todas as culpas sem... Entendeu? Porque a unção dos enfermos, para aquele enfermo que está ali, né? Eu repito, né? Não é necessário para o geral, mas para aquele enfermo ali é necessário, talvez, aquela unção para poder ele, né, ter o perdão dos pecados e né, ter a cura da alma, né? Então, ou seja, a unção dos enfermos é previsto, por exemplo, quando a morte está em artigo de morte, né? Nós vamos chamar iminente, ela recebe a indulgência plenária, a pessoa, né? Aí ali, se ela vier a falecer, passaporte direto para o céu. Então a unção dos enfermos, ela tem influência na alma que se vai ou não para o purgatório? Sim, porque de fato, se a pessoa está ali disposta, né, a receber aquele sacramento, houve o perdão dos pecados, a unção, e se receber o viático, que é a última Eucaristia, o pacote perfeito para entrar na glória dos céus. Então ela não precisaria nem obter uma contrição perfeita? Não, porque ali já, se ela tiver, né, estado de graça, porque houve a confissão. Mas, padre, essa pessoa não confessou, mas recebeu a unção dos enfermos, que também perdeu os pecados. E recebeu a Eucaristia, que é o viático, né, naquelas últimas horas ali. Se ela morrer logo depois que recebeu, tudo aquilo que nós acreditamos que ela está com o Pai, na graça. Então realmente é um sacramento da vida. Exatamente, porque ele de fato tira aquela pessoa que estava ali sob o jugo da escravidão, né, do pecado, né, da morte, e dá a vida, né? A vida em Deus. Talvez as pessoas tenham até se assustam quando a gente quer, quando alguém está enfermo e quer levar um padre, né? Sim. Minha avó, esses dias mesmo, ela fez uma cirurgia e ela se encontrou num estado que eu fiquei assim, na dúvida. A primeira coisa que eu pensei, vou atrás de um padre, né? Eu sempre falo, gente, se eu estiver em estado de enfermidade, se eu estiver, né, convalescendo, antes de um médico, chame um padre. Eu quero ali que tem um padre, eu quero receber a extrema-unção, é aquilo que eu preciso. Na hora da morte, é algo importante, né? A morte
uma hora importante para a nossa vida, né? Ali é um momento decisivo, né? Porque ele, veja, né, as pessoas ficam com esse medo da extrema-unção, né? A extrema-unção dos enfermos é o mesmo sacramento, né? Só que antigamente eles chamavam mais de extrema-unção, onde é que hoje, né, se chega no hospital, né? Fala, o padre veio para dar a unção dos enfermos, aí os enfermeiros ficam mais... Agora, quando fala extrema-unção, as portas se abrem. e é um direito previsto por lei, né? Eu não vou lembrar aqui a lei, mas é previsto, né? Assistência espiritual, não importa o dia, não importa o horário. O padre pode entrar no hospital, né, dar unção dos enfermos, né? É um direito do cidadão, né? Graças a Deus a nossa Constituição nesse ponto, né, nos ajuda, né? Não só nesse, mas em vários, mas principalmente esse da unção dos enfermos, né? Então, não importa se é hospital público ou particular, é direito do fiel, né, de ter assistência espiritual. Então, semana passada mesmo fui visitar uma enferma no hospital X em Brasília, não vou dizer o nome. Chegou, não, o padre está aqui falando, pode mandar entrar, né? É uma situação porque de fato é direito, né? Não pode ser privado, né? Então fica tem juntamente esse receio, né? Ah, vai receber unção, vai morrer. Não, muito pelo contrário, vai viver. Tinha uma senhorinha em Santo Antônio Descoberto. Ela recebeu 7 unções dos enfermos. Morreu depois da unção? Não, morreu de outra coisa que nada a ver com unção. Bem depois. E não tem assim, por exemplo, se a pessoa está enferma e recebe a unção dos enfermos e aí se cura. Aí se ela te agravar a doença ou ter outra doença mais grave, pode receber a unção dos enfermos. A unção dos enfermos, ele tem a possibilidade de dar reiterabilidade, né? Se reiterar novamente do sacramento, né? Que não é o sacramento único como o batismo, o crisma e a ordem, né? Então, esses 3 sacramentos que o imprime caráter, eles são únicos na vida, né? Então, foi batizado uma vez só. Crismado, uma vez só. Ordenado, uma vez só. Por exemplo, que a confissão, graças a Deus, podemos confessar várias vezes, porque nós não pecamos só uma vez, né? Eucaristia, todo domingo, ao mínimo, né? Cada cristão deve comungar, né? Casamento, até que a morte o separe, se a pessoa ficou... Aquele pacto matrimonial foi desfeito pela morte, né? Ou, enfim, a pessoa pode casar novamente, né? Então, a unção dos enfermos, se a pessoa estava enferma, curou, depois veio a piorar, né? Pode também receber a unção dos enfermos novamente, né? Então, se ainda na mesma doença, você ficou doente, recebeu, aí depois de um tempo houve uma piora significativa, pode receber a unção dos enfermos novamente. Mas já teve alguma época assim que a igreja limitou ou deixou restringir para uma? Olha, não vou me recordar ao certo, mas creio eu que não, né? Porque sempre a igreja sempre viu os sacramentos que imprime caráter de uma vez só. A unção dos enfermos não imprime caráter, mas requer o caráter de ser batizado para recebê-la, né? Porque, como bem sabemos, né, o batismo é a porta de entrada para os demais sacramentos. Então, como é que eu vou receber um sacramento que precisa ser batizado, sendo que eu não sou? Né? Então, o da extrema-unção, necessariamente a pessoa precisa ser batizada. Precisa ser batizada. Porque entre a unção dos enfermos e a pessoa que não é batizada, o que eu vou fazer? Eu vou batizar a pessoa? Que o batismo para aquela pessoa vai ter o mesmo efeito. Mesmo efeito, que é pagar todos os pecados e garantir a filiação do reino dos céus. Nesse sentido, né? Se é morte iminente e a pessoa não é batizada, eu vou batizar aquela pessoa. E coisa que qualquer pessoa pode fazer, né? O batismo. Claro, recomenda-se dentro da igreja, o padre, o diácono, né? O bispo, enfim. Mas em situações limites, né? Na falta, né? Dos ministros próprios, né? Vale ali que qualquer pessoa não só pode como deve. Por exemplo, a extrema-unção não. Por exemplo, um profissional da saúde está ali numa criança recém-nascida, nasceu prematura, e os pais estão ali nessa aquela agonia, né? A criança está
morre ou não morre, o médico ali, ou então o enfermeiro, até mesmo o pai ou a própria mãe, né? Tendo consciência disso, pode batizar a criança. Aí depois, com a graça de Deus, se ela vier a sobreviver, leva para a igreja, faz os ritos complementares. Né? Isso é muito pouco falado, né? Sim. Deveria ser falado mais, mas já deixa aqui a deixa para isso, né? Eu já vi médicos que ali via que aquela criança não ia sobreviver, ia lá e batizava, às vezes mesmo sem Sem o autorização consentimento dos pais. mas entendeu? Mas ali entendendo que, né, você tá, meu Deus, você tá fazendo uma caridade assim Sim, sim. imensa, né? Então, e outra coisa, às vezes a gente fica com o pensamento do sacramento da unção dos enfermos pensando na cura física. O objetivo do sacramento é a cura espiritual. Se vier a cura física, bendito seja Deus. Né? O objetivo do sacramento da unção dos enfermos é a cura espiritual, que é a maior doença que o ser humano pode ter. Né? É igual hoje no Evangelho, né? O cego de nascença. Né? Deus ali, Jesus, curou-lhe a cegueira física, mas curou ainda a cegueira espiritual, abrindo ele ao dom de crer no do Filho de Deus, né? No Messias, né? Então, mesmo nós, né? O São dos Enfermos é para curar a alma da pessoa. Então, ele abre-lhe a porta ela para a graça, né? O auxílio, como eu disse no início, né? É um auxílio para curar a alma, né? Que alivia os sofrimentos, né? Porque às vezes a gente fica numa maneira egoísta de pensar, né? Ah, não vou chamar o padre não porque vai morrer. A gente fica no egoísmo. Sim, de ter a pessoa ali. Mas veja só, é caridade cristã, a pessoa está sofrendo. Muito, né? E ele, se tem a possibilidade de chamar o padre, não é que o padre vai matar a pessoa, não é isso que eu estou dizendo, né? É de fazer oração com ela, recomendando a Deus aquele enfermo, que faça o que for da vontade dele, né? Ungindo com óleo, impondo as mãos, pedindo o Espírito Santo, obtendo a cura espiritual. Mas se Deus quiser dar cura física, bendito seja Deus. Mas se aquela pessoa ali, recebendo a unção dos enfermos, e tendo ali a cura espiritual, e Deus permitir, Deus não, vou colher no meu celeiro aquilo que é meu, né? E Deus o chama. Era aquilo que eu tava falando, as pessoas olham tipo, como se tivesse, a pessoa tivesse com pessimismo, então agorando aquela, nossa, já tá pensando que vai morrer, né, pra estar chamando um padre. Mas não, porque a gente tem esse cuidado, quem entende sabe que esse é um cuidado, né, você tá cuidando daquela alma, você tá querendo que ela se salve, né, que ela viva de verdade. Então, é muito importante. As pessoas têm essa visão mesmo voltada para... As pessoas querem mesmo a cura física. Não pensam tanto na cura espiritual. Mesmo até os milagres. Deus, quando realiza um milagre, não é porque é impossível. Falar, essa pessoa já estava morta, não era impossível ela ser curada. Mas Deus sempre quer que a gente, daquilo, a gente cure a pior doença, que é a da alma, né? A gente olhe para o alto e saiba que veio dali, né, aquela cura aqui, para a gente crer mesmo. Então, voltando novamente hoje, né, no Evangelho de hoje, né, do quarto domingo da Quaresma, os discípulos perguntam, né, Jesus, ele ou os pais deles que pecaram para eles terem daquela condição? E Jesus mesmo disse, nem ele nem os pais dele, mas que a glória de Deus se manifestasse, né? Então, de fato, a glória de Deus se manifestou naquele que era cego de nascença, tornou a enxergar, começou a enxergar, e a partir dali acreditou no Filho de Deus e prontamente meio que se colocou como um anunciador do Evangelho, né? Antigamente se queria muito nisso, né? Entre os judeus, de que uma enfermidade física estava ligada a algum pecado. Né? Não, mas não tem nada disso, né? E eu acho que é o maior bem que a gente pode desejar para alguém é justamente a cura da alma, né? É aquilo que Pedro fala quando aquele coxo vem pedir para ele moeda, né? Fala, não tenho dinheiro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda.
Ele fez uma cura física, mas também que curou a alma daquele. Não, daquele cara. cura, né? E nós pensarmos assim, né? Como já disse, né? Da questão da nossa fé perante as coisas visíveis, né? Aí entra de novo a questão do óleo, né? É a matéria do sacramento, né? Dentro da vida do sacramento a gente sempre trabalha com essa dinâmica, né? Matéria e forma, né? A matéria é o óleo. Sem o óleo é impossível de ter a unção dos enfermos, né? Então, sempre que dá unção dos enfermos é o óleo, né? E a forma, digamos assim, é a próprio rito de impor as mãos, né? E ungir a pessoa, dizendo, né? Por essa santa unção e pela infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, Ele te salve e na sua vida, Ele te salve e na sua bondade alivie os seus sofrimentos. Então, primeiro, veja só, pela infinita misericórdia de Deus, que Ele vem em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, que liberta dos teus pecados, ou seja, já a cura espiritual, né? A cura espiritual. O Li teve a confissão, ou se não teve, já teve ali a absolvição, né? E depois, e na sua bondade, alivia os teus sofrimentos. Ou seja, a autoridade do padre de os teus pecados estão perdoados, mas se for da bondade de Deus, da vontade dele, você vai ser também curado fisicamente, né? Então entramos nessa dinâmica aí, né? Coisa que sempre vai estar voltado para a cura espiritual. Deus, oxalá, se Deus conceder a vida, a cura também física, para que se manifeste ainda mais a sua glória, né? Eu queria até fazer uma apelo, né? Porque quantas famílias que não tem pessoas assim que às vezes estão enfermas e os filhos, os pais, não se importam, né, de levar essa cura para aquelas pessoas. Não é nem que nem não se importa, porque não conhece. Não conhecem. Hoje, o catolicismo, né, o fiel católico, peca muito por não conhecer a sua fé. Não conhecer o próprio da sua igreja, o catecismo que a igreja recomenda. Mas sabe da vida do artista, sabe, por exemplo, do BBB, enfim. Sabe um monte de porcaria, mas não sabe as coisas da sua própria fé. Isso é uma verdade. É um fato que... É aqueles famosos católicos de IBGE. E perdem por não conhecer. Perdem por não aprofundar-se no caminho de Deus, buscando conhecer. Ah, não, eu sou católico. Realmente, será que é católico? Conhece as possibilidades, as vias ordinárias da graça de Deus, né? Porque a via ordinária são sacramentos, né? A extraordinária é só Deus que sabe o que Ele faz, enfim. Não cabe a nós somos infinitamente pequenos para conhecer os mistérios de Deus, né? Então, ou seja, muitos católicos padecem por falta de conhecimento. Né? Porque, olha, a partir do momento que a gente conhece, né? Verdade conhecida é verdade obedecida. Não tem como eu saber que através desse sacramento, né, aquela alma pode se salvar e eu vou negligenciar isso? Não, de jeito nenhum. E assim, é uma obra de misericórdia que você salvou na vida daquela pessoa, você não só salva a dela, mas salva a sua também. Por quê? Obra de misericórdia. A obra de misericórdia, né, chamar o padre para ajudar aquele enfermo, para a unção, apaga a multidão de pecado nosso, né? Também. Então, eu fico imaginando, né, essa alma que é salva, como que no céu ela não vai ficar inquieta para essa pessoa que fez essa caridade de, né, ir atrás de um padre para que ela se salve, né? Como ela vai interceder muito. Então, assim, a gente fica nessa questão, né? Por falta de conhecimento, perde a graça. Então, que oxalá se muitos católicos buscassem conhecer e se aprofundar, né? Para conhecer, para quando nessa necessidade, né, vier a pedir, né? Porque a gente vive em um tempo tão complexo, né? Onde há aqueles que não buscam conhecimento algum e aqueles que buscam
se perdem nos próprios conhecimentos e vão para outros extremos, né? Nunca se tem a justa medida das coisas. Sim, não, já. Então, ou seja, e o efeito desse sacramento na alma daquela pessoa é grandioso, né? Aqui a gente, né, a gente sabe, mas lá na eternidade que a gente vai ver, Sim, né? Diante de Deus que a gente vai ver todos esses. Às vezes a gente acha que uma coisa é tão pequena, sei lá, rezar por alguém na rua que está passando, né? Reza pelo anjo da guarda daquela pessoa para que ela se converta. Aqui a gente não vai ver, né, os efeitos disso, mas não, sim, não é querendo me gabar nem nada assim, mas até um exemplo para nós cristãos mesmo, né, católicos, né, que dizemos ser católicos. Eu quando passo na BR, que eu vejo uma ambulância parada, sempre peço a Deus para que haja ali para aquela pessoa se recupere ou, enfim. Porque um dia pode ser eu que esteja lá. Eu gostaria muito que alguém rezasse por mim que está lá, né? Tá dentro da possibilidade, se tiver comparar, graças a Deus, nunca presenciei, sempre já está saindo, né? Já está. Então nunca nem quero presenciar, quero que todos estejam bem, né? Mas quando vejo, às vezes até já passou, até tirou ali, a pessoa já foi para o hospital, mas eu rezo por aquelas pessoas que estavam ali envolvidas, né? Pedindo a Deus que isso seja feito melhor por elas, né? Né? Então, sempre orar em todo canto, né? sim. Então, assim, de fato, se uma pessoa pede ou chama um padre para uma pessoa que está ali enferma, é uma graça muito grande para as duas vidas, né? E hoje em dia as pessoas desvalorizam tanto os sacramentos, né? Assim, se busca tão pouco, né? E, como você falou, também não se conhecem tão bem os sacramentos, não sabem o que são, né? Isso desde a unção dos enfermos até qualquer um outro sacramento, né? As pessoas hoje em dia comungam sem saber o que estão comungando, batizam sem saber o que é realmente aquilo, crismam só por crismar, só porque já estão naquele caminho. Acaba que é pela falta da visão sobrenatural, né? As pessoas não têm mais a visão sobrenatural. Porque, pra quê? Pra que chamar um padre se já era, né? Essa alma não, né? Essa pessoa não existirá mais. Ela morrerá e acabou, tá tudo perdido. E não é assim, Não né? é Se as assim. pessoas soubessem que, né, depois que essa vida aqui é só, né, uma passagem, que aqui não é propriamente a vida. A nossa pátria definitiva. Que aqui somos não estrangeiros aqui, né? Sim, somos estrangeiros. O diferencial do ser católico, de fato, né? A gente associa os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades a Cristo. Cristo passou pela cruz e saiu vitorioso, né? Esse é o diferencial do cristão. Enquanto a sociedade, as coisas do mundo, é no imediato e agora eu perdi, acabou, vai acontecer isso. Gente, calma. Eu creio num Deus que me diz: queres me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Mas a cruz não é o fim para Cristo. Ele saiu vitorioso após 3 dias. Né? Então, por que eu vou me dizer? Claro, não digo, é uma realidade que a pessoa vai passar por um autoexame de consciência, né, de vida, né? É uma enfermidade que, de fato, alguns, com a graça de Deus, conseguem restabelecer, sobreviver, outros, infelizmente ou felizmente, passa ali e então ali Deus o chama, né? Mas não é o fim. Não é o fim. Mais cedo ou mais tarde, esse corpo que nós estamos aqui, não estou desprezando o corpo, mas esse corpo que nós estamos aqui vai para uma cova, mas no último dia, no juízo final, ressurgiremos um corpo glorioso. Essa é a nossa fé. Eu acho também que aquela parte, quando Paulo fala sobre enquanto o homem espiritual não sei qual é a palavra, quando se deteriora, se desgasta, o homem interior sempre se renova pela renovação da mente. Sim, é aquele detalhe, né? Nós temos que ter consciência que somos passageiros, né? Somos estrangeiros aqui.
né? Então, a gente vai, quando vai se definhando, né, ao longo dos anos, a enfermidade e tudo mais, nós devemos ser o mais unido a Cristo, né? E como diz o Papa Bento XVI, né, ele não se preparava para morrer, mas se preparava para o encontro. Encontro com aquele que ele acreditou e seguiu fielmente, né, que é Cristo. E isso deve ser o objetivo nosso enquanto cristãos. Nos preparar para esse encontro. Cuidou da sua saúde, teve o amparo, né, não desprezou nada, seguiu-lhe a vida, até quando Deus concedeu. Né? Aí, assim, aí vem pessoas que, gente, a nossa fé é preparar para o encontro com Cristo. Essa aqui é a esperança, né? Essa é a nossa esperança, né? Então, isso, o sacramento da unção dos enfermos, faz com que, né, com que nós nos preparemos, né, os enfermos ali, na situação ali, né, receba, né? Então é um sacramento que eu acho que já deu para perceber que é exclusivo do sacerdote, né? Então é só o padre que pode ministrar a unção dos enfermos. Padre e o bispo, né? Que o bispo não deixou de ser padre, né? Então, a partir do grau do sacerdócio, é capaz de conceder a unção dos enfermos, né? Por quê? Porque tem o perdão dos pecados, né? Porque tem a absolvição, o concedimento da indulgência, né? Para a pessoa ali que está convalescendo, né? Então, é essa situação própria do sacerdote, né? Que é para os enfermos, gravemente, né? Também pode ser dado, né, para as pessoas que vai fazer uma cirurgia, né, uma cirurgia mais delicada, né, uma invasiva, algo assim, pode ser requerido, né, e o padre vai lá dar unção dos enfermos, sem nenhum problema, né. Ou, por exemplo, se uma pessoa vai viajar para um ambiente de guerra, né. Então, em tempos de guerra, por exemplo, os soldados, eles... Poderia sim receber a unção dos enfermos, né. Geralmente, assim, tem até umas imagens, né, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que tem muitas, às vezes, padres que estão ali no meio dos soldados. Sim. Né? Então, ou seja, são essas situações por quê? Quando a pessoa vai para um ambiente assim de perigo de guerra, né, alguma coisa assim, não sabe se vai voltar. Sabe que está indo, mas ele recebe, né, e confia na graça de Deus, né? Então, são esses podemos sim dizer de uma maneira mais clara da unção dos enfermos, né? Para esses fiéis, né? Pedindo a Deus ali a graça para eles. O senhor tem alguma mensagem que eu queria dar às pessoas sobre o sacramento ou algo? Que busque a conhecer, né, a sua fé, busque conhecer aquilo que a igreja ensina, né, para que possamos sair da ignorância daquilo que nós acreditamos, né. Não é ser um católico, não é ser um fiel de missa dominical ou de IBGE, mas um fiel consciente, né, que busque conhecer e aprofundar a sua fé, né, que perca tempo ali com catecismo, perca tempo ali com as Sagradas Escrituras, porque entre aspas, não está perdendo, está ganhando. Eu digo no sentido de perda de tempo, é no sentido de que vai tirar um tempo que ele iria usar, sei lá, para mexer no telefone, alguma coisa assim, mas vai estar conhecendo sua fé e conhecendo pode anunciar a outros que ainda não conhecem, né? Então, que de fato busquemos, né, façamos esse esforço de conhecer a nossa fé. Porque pecamos por não conhecer. A gente perde tempo com cada coisa tão vã, tão inútil assim, e acha que tá ganhando conhecimento, né? Perde tempo, sei lá, vendo cada porcaria, sendo que poderia estar buscando o essencial. A gente precisa. Conhecer, né? É conhecer, assim. Porque, então tá, então o padre falou, quando a pessoa estiver enferma, eu vou chamar. Tá, mas o porquê que eu vou chamar? Né? Por quê? Por que eu devo... Às vezes fica nesse quesito, né?
Não é simplesmente chamar por chamar, mas por conhecer, ter mais clareza. E que tire esse preconceito com o sacramento da unção dos enfermos ou da extrema-unção, né? Não é nunca que é um sacramento de morte. Nenhum sacramento é de morte. Todos levam a vida. Todos, né? É tanto que o que propriamente dito de morte é um sacramental, que é Ezequias. Não é sacramento, é um sacramental, né? Que nos auxilia a viver corretamente os sacramentos, né? É quando se chama ali o padre para fazer a encomendação de um corpo, né? Que faz com que nós reflitamos sobre o nosso batismo, sobre a nossa fé, como estou participando da Eucaristia, né? Como estou vivendo, se é casado, meu matrimônio, minha missão de pai, ou de mãe, se eu como sacerdote, como é que eu estou vivendo o meu ministério. É a lembrança da Fica ali porque um dia pode acontecer conosco, né? Então é um sacramental, não é o sacramento. O sacramento é da vida, né? A vida da graça, Deus infunde a graça, o Espírito Santo vem, né? Então, entendi tão mal, né, nessas coisas, né? Acho que, por exemplo, que a gente está descobrindo aquilo que Cristo fala quando fala para deixar os mortos, né? deixa que os mortos enterrem os mortos, né? A gente pensa, mas como assim? Os mortos na fé. Que ele, uma pessoa morta na fé, vai simplesmente fazer o quê? Enterrar e ficar chorando. Entrar em desespero. Não é que eu vou ter fé que eu não vou chorar, mas eu vou chorar, mas com a consciência de que a ressurreição está perto. Com a esperança da vida. Com a esperança da vida. Não quer dizer que o padre é insensível, né? Muito pelo contrário. Sim, deve chorar, sim, deve viver o luto. Faz parte da vida, né? Mas não ficar naquilo ali. Não, assim, lógico, tem aquela saudade, né? Mas não é uma saudade desesperada. É igual, sei lá, a mãe que perde um filho. Olha, eu acredito que essa dor seja curada somente quando estiver ali face a face com a felicidade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ali toda aquela dor será curada, mas até assim. E falando, essa dor aí de uma mãe, de um pai que perde um filho, é uma dor que nem nome se tem. Porque quando um filho perde um pai ou uma mãe, fica órfão. E quando o pai ou a mãe perde o filho? Não se tem o nome. É uma dor que é inexplicável, né? Mas, de fato, só vai ser compreendida aos pés de Cristo. Né? Então, que possamos, né, como já disse, deixar de ser dessa falta de conhecimento, né? Buscar conhecer a fé, buscar conhecer a Deus. Li o catecismo, li a Bíblia, procurei, não tive dúvida, procure o padre da sua paróquia. Padre, quero conversar sobre isso, isso e isso. Estamos à disposição para ajudar, né? Claro, ninguém vai compreender tudo de primeira. Mas também tem coisa que só o Cristo, só Deus que vai nos fazer compreender. Né? Mas é aquela igreja, né, que tem um vídeo excelente do Henrique Soares que ele fala, né, daquela igreja que é chamada de adúltera, é chamada de todo tipo de titulação e tudo mais, que é realmente que é mal falado por todo o mundo. Mas é aquela igreja que no momento lá da sua morte é o que vai estar lá. Exatamente. Para te dar a vida. E só para recordar que eu acabei esquecendo, para receber o sacramento da unção dos enfermos tem que ter a idade da razão. Acima dos 7 anos de idade. Ser batizado é acima dos 7 anos de idade. Né? Porque ali, quando a criança abaixo de 7 anos de idade, não tem o uso correto da razão, né? Então, compreende-se que a criança ali não vai ter cometido pecado, né? Conscientemente, né? Porque para ter pecado tem que ter consciência, né? Então, é esse o pré-requisito, né? Também, de ter esses 7 anos de idade. Padre Neto,
Muito obrigado por esse ensinamento tão grandioso, né? A gente acabou até mudando um pouco de assunto. Vai, porque não se deixa, né? Uma coisa leva a outra, vai. Mas é o que Deus quis, né? Muito edificado por esse conhecimento. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela presença de vocês que assistem. E é isso. Quer falar alguma coisa? Não, querido, isso é tudo. Então até o próximo vídeo do canal Com Cristo Pode.